Muito bom dia, galera. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é quarta-feira e chuva no Goiás, meu amigo. Simbora. Vamos lá, rapaziada. Eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui, né? Lá do Antigo Testamento, livro de Gênesis, né? Vou tá lendo e vamos destrinchando aqui devagar. Na história de Abraão, certo? Vamos lá. Gênesis 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões. Pera aí. Vamos lá, rapaziada. Eu falei pra vocês que no livro de Apocalipse, quando fala de anjos, é homens, né? Aqui tá falando de anjos de novo, ó. 3 anjos a Abraão. Mas cá embaixo aqui, ó, já fala em eis 3 varões. Varões é o que? É homens, né? Então, mais uma vez, a figura de linguagem de anjos referindo-se a homens, né? Então tá. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, ou seja, prostrou para adorar, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que os esforceis os vossos corações. Depois passarei adiante. Porquanto por isso chegastes até vosso servo, e disseram: Assim faz como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Esse moço aqui deve ser algum servo, né? E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, ó. Lá no Novo Testamento, não, no Antigo Testamento fala que o Messias foi criado de manteiga e leite, hein? E tomou manteiga e leite e mel, né? Manteiga, leite e mel, né? Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ele aí está na tenda. E disse: Certamente tomarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, e adiante em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. O costume das mulheres será o que? De dar uma cavucada, ou será que ela já tinha passado a fase de fertilidade, né? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ela meio que duvidou, né? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não tem, né? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te ris. Não fala isso, porque você riu, né? E levantaram-se aqueles varões, mais uma vez aqui, pessoal, varões. No título do texto fala anjos, aqui já fala varões, né? E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma,
E Abraão ia com eles e acompanhado. Né? E disse o Senhor: ocultarei eu Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor do Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Aí no versículo 21 fala assim, ó: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Vamos lá, pessoal. Muita gente interpreta essa leitura, né, principalmente esse versículo 22 aqui, que o quê? Que Deus desceu lá, né, para quê? Para castigar, né, Sodoma e Gomorra. Nossa, tá ventando aqui, né? Para castigar Sodoma e Gomorra, né? E conversou com Abraão, né? E ele conversou com Abraão. Só que tem um porém aí, né, rapaziada? Você vê muitas pessoas que pregam isso aí. Só que tem um porém. Eu vou trazer para vocês aqui uma leitura aonde eu vou mostrar para vocês que Abraão, ele não conversou com Deus. Não conversou com Deus. E tem uma incógnita aí, né, um mistério por trás disso. No capítulo no livro de João, capítulo 14, né, o Messias fala assim, ó, no capítulo 14, versículo 6, ele fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí no versículo 18 fala: disse-lhe Filipe: mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí o Messias vai falar assim, ó: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Beleza, né? Aqui o Messias está falando, quem vê ele, vê o Pai, né? No mesmo livro de João, lá no capítulo 1, né? No capítulo 1, versículo 18, João fala assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então João afirma aqui que Deus nunca foi visto por alguém. Certo? Então como que Abraão conversou com 3 homens e fala que ficou em pé diante da face do Senhor? Vamos lá, rapaziada. Mais um mistério aqui. Eu falei para vocês no Antigo Testamento, quando vocês verem falar sobre Filho do Homem, está se referindo ao Messias, né? E aqui, quando fala que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, ele está se referindo ao Messias também. Como assim o Messias estava lá no Antigo Testamento, gente? Como assim lá no princípio? Né? E transliterado em homem, né? Porque fala aqui, ó: então vieram aqueles varões, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Isso aqui é a história do quê? Dos anjos que vieram destruir Sodoma. Só, rapaziada, pera aí, não vem.
Só que o que acontece? Não era anjo, era o que? Era 3 homens, 3 varões. E um desses homens era o Messias. Por quê? Porque aqui, ó, ficou em pé diante, ou seja, frente a frente da face do Senhor. Não é o rosto de Deus. A face do Senhor é o que? É o Messias. Quem vê o meu filho, vê o Pai. Entendeu? Se João afirmou que ninguém nunca foi visto pelo Pai, e o Messias fala que quem vê o Pai vê ele, né? Ele afirma para Filipe, o Filipe pede para ele, fala assim: mestre, mostra-nos o Pai, já nos basta. Ele fala assim: como assim, Filipe? Mostra-nos o Pai. E ele fala assim: quem vê, vê o Pai. Como assim você pede que me mostre o Pai? Mostra-nos o Pai. Então, junta uma coisa com a outra. Se João afirma que ninguém nunca viu a face do Senhor, né? E o Messias fala que quem vê ele, vê o Pai. Então, aqui no livro onde Abraão conversa, fica diante da face do Senhor e conversa, né? Com esses 3 varões, é o que? É o Messias, gente, né? Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Mais especificamente seria assim, ó, Abraão ficou em pé diante do Messias. Certo? Vocês entenderam? Não tem a ver com Deus tá ali transliterado de homem em si, né? Por quê? Porque o Messias é a figura de Deus. Ele é vindo do Pai, entendeu? E você sabe o que é mais interessante, rapaziada? Que é o que? A destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui fala assim, ó, que os anjos, né, fala lá, tanto é que quando entra em Sodoma e Gomorra, entra só 2. Desses 3 aqui que chegou na tenda de Abraão, entra só 2 lá em Sodoma. Quem recebe ele? Ló, certo? O que esses caras estavam fazendo lá? Eles foram lá destruir a cidade? Não, eles foram tirar Ló, né? Porque a destruição veio do céu. Veio de Deus. Então não vem com essa história de que o anjo foi lá, né, e destruiu. Não. Ainda fala aqui, ó. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha pra você ver aqui, ó. No versículo 24, né, que fala a destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 15, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Então não foi os anjos que foram lá destruir, ou os varões, né, que eram homens em si, né? E derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nascia da terra. Aqui no versículo 28 fala assim, ó, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Rapaziada, sabe o que eu achei mais interessante? Que essa mesma expressão aqui da fumaça da fornalha tem lá no livro de Apocalipse, né? Que seria assim o fim do mundo em si, né? Já praticado em Sodoma e Gomorra, né? Quando o Pai destrói Sodoma e Gomorra. Então ficou só um gancho aí, né? Às vezes para um próximo vídeo, de novo, meu Pai do céu. Um gancho aí para um próximo vídeo sobre aí essa fumaça, né, da fornalha, né, que saiu lá em Sodoma e Gomorra quando o Pai destruiu a cidade. Mas vocês compreenderam que ninguém nunca viu a face do Pai mesmo, realmente, né? Mas quem estava lá conversando com Abraão era o Messias, que o Messias já está presente, né, desde a fundação do mundo. Né? Ele não apareceu quando ele nasceu. Agora o que vou tentar buscar e ter compreensão e entender é quais em outras passagens do Antigo Testamento onde ele aparece também, né?
É bastante interessante. Aí fica a incógnita, né? Como assim o Messias já tinha vindo, né? No Antigo Testamento, já conversou com. É interessante. É isso aí, galera. Mais um vídeo, mais uma reflexão e até o próximo.